Sr. Primeiro-Ministro e o Governo especializaram-se nos boatos. Como não têm nada para mostrar relativamente ao passado, nem têm ideias para o futuro, então especializaram-se em lançar boatos. Todos os dias o PS e o Governo lançam um boato a propósito das ideias, dos projetos que o PSD apresentou, ou das opiniões ou das posições que o Partido Social Democrata toma. Isto só tem uma justificação. Primeiro, têm má consciência relativamente àquilo que fizeram nos últimos anos. Em segundo lugar, não têm soluções para resolver no futuro os problemas que criaram hoje. E, portanto, cabe-nos ter a paciência até o dia 5 de junho de continuar a aturar este comportamento inaceitável, radical, despropositado do Governo e do Partido Socialista, para depois, a partir do dia 5 de junho, o Dr. Passos Coelho, como Primeiro-Ministro de Portugal, resolver as asneiras que o Partido Socialista fez durante estes anos. Outro desses boatos, como disse, tem a ver com o aumento de impostos por causa também da taxa social única, que Francisco Assis diz que o PSD vai ter que justificar isso noutro sítio. Quem tem que justificar alguma coisa é o Dr. Francisco Assis, que foi líder parlamentar do Partido Socialista e também é conivente com o facto de hoje haverem mais de 700 mil desempregados em Portugal e de nos próximos anos podermos chegar a um número superior a 800 mil. E, portanto, quem tem que prestar esclarecimentos aos portugueses é o Partido Socialista. O PSD apresentou uma proposta séria, sustentada e, acima de tudo, uma proposta que é uma solução para os problemas que o PS criou no país, que visa criar emprego, motivar o desenvolvimento da nossa economia e, acima de tudo, dar-lhe competitividade. Se não houver crescimento económico, se não houver competitividade e se não for fomentado o emprego, continuaremos a ter uma situação social muito difícil. Eu gostava de deixar da nossa parte claro, hoje comecei esta visita aqui pela Misericórdia de Vila do Conde, porque nós entendemos que é importante haver algum simbolismo nestes gestos. E a visita à Misericórdia de Vila do Conde simboliza aquilo que o PSD tem dito, o seu compromisso com as Misericórdias, com as IPSS, com as mutualidades, com a sociedade portuguesa, no desenvolvimento de um programa de parceria de combate à situação social que o país atravessa e da apresentação de um plano de emergência social para o país. O PSD está preocupado com a situação de muitos milhões de portugueses que vivem numa limiar da pobreza ou que vivem na pobreza absoluta, que não têm soluções nem respostas da parte do Estado, mas também o Estado não ajuda as IPSS, as Misericórdias e as mutualidades a desenvolverem esse trabalho. Pelo contrário, tem criado dificuldades, tem perseguido essas instituições e o PSD quer ter uma atitude radicalmente, como sempre teve, diferente desta. Quer colaborar, quer apoiar e quer incentivar e enaltecer o trabalho das Misericórdias, das mutualidades e das IPSS. E vamos ter que fazer este trabalho contra a demagogia do Partido Socialista, contra as asneiras que o Partido Socialista fez no Governo durante todos estes anos. Vamos fazê-lo diretamente com os portugueses, que é o que nos interessa neste momento, hoje e no futuro, é tratar dos problemas dos portugueses e resolver os problemas dos portugueses. Mas essa ação será uma ação mais liberal entre o Estado e as IPSS e Misericórdia? Não, é uma ação social. Sabe que a palavra liberal foi lançada pelo Primeiro-Ministro. Eu julgo que ele não sabe bem o significado dessa palavra, porque verdadeiramente liberal tem sido ele no trabalho que tem feito ao longo destes anos, em parceria com as grandes empresas privadas portuguesas, mais do que em parceria com a sociedade. Nós temos uma visão social-democrata e somos convictamente responsáveis por políticas sociais sustentáveis e por isso é que estamos hoje aqui na Misericórdia Vila do Conde. Nós queremos uma parceria com as IPSS, com as Misericórdias e com as mutualidades para chegar a mais portugueses e apoiar mais portugueses. Nos últimos anos, aquilo que tem acontecido é o Estado tem criado miséria e pobreza, as Misericórdias, as mutualidades e as IPSS contra a vontade do Estado, com a incompreensão do Estado Central e do Governo, com os problemas e as perseguições que o Governo lança contra estas instituições, essas instituições têm feito um trabalho notável de apoio aos portugueses e nós vamos ajudá-los, vamos estar ao lado deles, vamos construir em conjunto um plano de emergência social. Eu gostava também de deixar nota do seguinte: o PSD não anda a brincar às soluções para o país. O PSD é um partido responsável. Não fomos nós que apresentámos um programa de governo de 44 páginas que não passa de um manual de banalidades e de generalidades sem um mínimo de fundamento com a realidade, que está ultrapassado por aquilo que são os números de déficit público, que apresenta uma superficialidade total nas questões que aborda. Nós apresentámos um programa eleitoral com mais de 100 páginas, que aprofunda as questões e, mais do que isso, nós definimos 10 objetivos para uma década.
identificámos 7 problemas que a sociedade portuguesa, no seu conjunto, a nossa comunidade portuguesa vai ter que resolver e que nós, liderados por um governo do Partido Social Democrata, consideramos que temos todas as condições para resolver. E para isso apontámos 5 eixos fundamentais de desenvolvimento de políticas públicas para ajudar a sociedade portuguesa a ultrapassar os problemas que o PS criou no governo ao longo destes anos. Ainda assim, as sondagens têm feito subir o PS? Não, eu acho que as sondagens têm feito uma outra coisa. Têm feito reconhecer os portugueses que existe hoje uma alternativa clara a este governo. E essa alternativa não vale a pena andarem a desperdiçar votos noutros sítios. É no PSD. Se as pessoas querem mudar de vida, querem ter uma esperança no futuro, querem ter uma economia sustentada, que seja apoiada às empresas privadas, que criam um emprego, em que haja uma política social ativa de reconhecimento dos valores da nossa sociedade em parceria com as instituições da sociedade, só tem uma alternativa, é o Partido Social Democrata. E votar no PSD é uma alternativa de segurança, porque nós não nos apresentamos com ideias vagas nem com palavras ocas, nós apresentamos com um programa eleitoral rigoroso, claro, objetivo, não é com banalidades. Nós temos um compromisso sério com a sociedade portuguesa, porque nós vamos fazer, depois das eleições, como governo, aquilo que prometemos antes das eleições. Mas, segundo as sondagens, as intenções de voto no PS têm subido. Não, olha, hoje o público faz uma notícia muito interessante, que é o PSD está à frente do PS e o público diz que os socialistas e o CDS estão perto do limiar da maioria absoluta. Se verificar, o PSD está à frente do PS, portanto o PSD com o CDS está seguramente muito mais à frente nessa maioria absoluta, mas nós vamos viver bem com isso até dia 5. Até dia 5 vamos pacientemente fazer o nosso trabalho de pedagogia, de tranquilidade na relação com os portugueses, de explicação aos portugueses das nossas propostas e, acima de tudo, transmitir aos portugueses uma palavra de confiança no futuro. Podem confiar que o futuro não tem que ser o drama que vivemos hoje. O futuro não tem que ser a repetição dos últimos 6 anos. O futuro pode e deve ser um período de prosperidade, de modernidade e, acima de tudo, de solidariedade, com um governo do Partido Social Democrata, com um programa assente em 5 eixos de atuação, com 7 problemas para resolvermos todos em conjunto e com 10 objetivos para atingirmos na próxima década. Qual é o problema mais grave? O que é que urge mesmo resolver? A nível social. É o mais grave de todos. Hoje, o PS criou uma situação de debilidade social na nossa sociedade sem paralelo. E eu gostava de frisar que essa debilidade social tem 2 níveis completamente distintos. Existe um nível das pessoas que hoje, de forma frontal e aberta, pedem ajuda e se assumem como pessoas carenciadas, e existe um outro nível que é a pobreza internet, que é uma classe média que era remediada, que de um momento para o outro viu os seus rendimentos cair abruptamente, que têm vergonha de reconhecer que estão em situação social difícil, têm vergonha de pedir ajuda e pedir apoio. E eu acho que nós temos que criar canais, através das instituições privadas de solidariedade social, através das instituições particulares, das IPSS, através das misericórdias, através das mutualidades, da rede social da Igreja Católica, que é fundamental nesta matéria, para criar condições de proximidade que levem essas pessoas a terem um apoio, a não terem vergonha, acima de tudo, a terem uma oportunidade de resolver a sua situação. Mas vamos falar claro, nós não podemos continuar a aplicar as mesmas políticas aos mesmos problemas com as mesmas pessoas. Se continuarmos nesse caminho, o país continuará a repetir um caminho de pobreza e um caminho de maior exclusão social. Os outros povos europeus questionam-se como é que é possível equacionar a hipótese de emprestar 78 mil milhões de euros a quem nos colocou nesta situação. Portanto, é impossível repetir um governo que nos trouxe até aqui e que nos coloca nesta situação. Eu deixo um apelo ao Partido Socialista e ao governo. A democracia exige rigor, exige exemplaridade, exige, acima de tudo, sentido de responsabilidade. Que abandonem a política do boato, que abandonem a política do rumor, que abandonem a política do echincalho, que usem o argumento, o debate, o esclarecimento como instrumento democrático. Isto hoje é fundamental. É isto que nos exige o especial momento que vive a nossa sociedade e que carece, na minha opinião, de um debate democrático clarificador e sem demagogias. E é isso que eu espero que venha a acontecer nos próximos anos, nos próximos meses. Obrigado.